Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, olha aqui, ó. Estou aqui para interagir com vocês. Mas olha só, galera, que peninha, né? Mas com muita alegria também. Chegamos à última aula do nosso módulo 2, a unidade 2, quer dizer. Então é nessa perspectiva, tá? Porque as próximas faremos uma revisão para que vocês possam fazer uma avaliaçãozinha para certificar o seu conhecimento, né, adquirido nessa unidade, tá bom? Mas não fique triste não, que a gente estamos aí para tirar dúvidas, interagir com vocês. Então é nessa perspectiva. Vamos lá para o nosso tema, ele é bem interessante, tem a ver com algumas questões da nossa comunidade, ou seja, melhor dizer, as comunidades tradicionais, certo? Olha aí. Etnofilosofia, gente, ó. O que significa essa expressão aí, ó? Aí vamos ver um pouquinho desses filósofos aqui, ó. Levi Strauss e a filosofia indígena. A episteme, o significado disso, do ethos, do oikos. Uma breve explanação sobre isso. E a filosofia africana e quilombola, né? Ou seja, as duas incorporadas. Então, todo esse contexto aqui que nós vamos ver nessa aula é referente a essa palavra, tá? Essa expressão aqui, ó. Etnofilosofia, ela é composta, vamos ver o seu significado, ok? Topa aí comigo, com a gente, caminhar nessa aula? Então, vamos lá. Então, assim, tá aqui uma foto dele, né? Desse filósofo, Levi Strauss, sobre a filosofia indígena. Ó, Claude Lévi-Strauss, ó, século 20, 21. Ele foi um antropólogo. Gente, ó, antropólogo é é ser, tá? Ser. Estudo é o logo, né? Então aqui essa palavra significa estudo do ser. Então ele estudava a questão das pessoas, ser humano, etc. Sociólogo e humanista francês. Ele foi um dos grandes pensadores do século XX. Foi considerado o mestre da antropologia moderna. Então aí, ó, nós vamos analisar, dentro dessa perspectiva, o que ele deixou de contribuição. De maneira breve, ok? A gente vai trazer um pouco sobre a questão, uma das comunidades, né, tradicionais aí. E também a etnofilosofia. O que é isso? Vamos analisar. Porque no nosso estado nós temos muitas perspectivas. Temos, né, é necessário, do âmbito da história, da filosofia, nós vermos o que os pensadores trouxeram lá, desde as lendas, lá das mitologias gregas, nórdicas, egípcias, até hoje na nossa mitologia rondoniense, o boto e etc. Então, a gente temos que valorizar o nosso contexto. Veja que nós passamos por uma linha do tempo, mesmo que seja rápida, certo? Trouxemos algumas temáticas para que possamos analisar e aprender um pouco mais sobre a filosofia, incorporando a questão do nosso estado de Rondônia. Vamos lá, continuando ali. Então, assim, o que ele diz sobre a filosofia indígena? Ao longo da história, segundo ele, nos deparamos com diferentes imagens moldadas, tá? Sobre as comunidades indígenas, que reflete, sem dúvida, a forma como a sociedade viu e pensou esses povos. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há imagens negativas, sempre, né, hoje em dia ainda existe, sobre os indígenas, os negros, e que essa imagem vem de uma cultura anterior. Isso é uma história bem antiga, tá? Essa maneira de agir é uma visão etnogênica, a qual existe uma sociedade civilizada e outra não. Uma que gera violência, né? Uma simbólica cultural vinda de grupos dominantes com discurso, né, de que o que é certo, o que é errado, etc. Mas essa visão vem sendo parcialmente desconstruída, ou seja, tirada, né, no nosso meio, por meio de novos objetos de reflexão, em partes pelas ciências sociais, que eles formulam novos modelos explicativos. Então é necessário a gente desconstruir isso, para que não se crie uma eterna discriminação. Além disso, a filosofia também é chamada a dar a sua contribuição
em preenchimento, inclusive, na lacuna do que diz respeito à filosofia, considerando que os estudos indígenas são mais frequentes no campo da antropologia e das ciências sociais em geral. Então tá aí, sabe por quê? Assim, se vocês buscarem e ter uma visão mais ampla, além do que vocês estão aí na escola, se vocês analisarem e forem pesquisar sobre a etnofilosofia, vão perceber que ela é mais analisada no âmbito da antropologia, ou seja, pelos antropólogos, certo? E pelas ciências sociais. É raro vocês verificarem, né, outros grupos falarem, né, discutirem sobre isso com um sentido de proteção, né, de respeito, etc. Mas isso está ampliando-se, tá? Mas à primeira vista vocês veem são esses grupos aqui, os antropólogos. Vamos lá, continuando a lei. Pensar uma filosofia indígena significa algo extremamente valioso para a filosofia hoje atual. Reinaugura o pensamento a favor da própria vida, porque são pessoas, certo? E isso não se trata de procurar no pensamento indígena algo semelhante ao que a modernidade instituiu como filosofia, mas um alargamento do conceito de filosofia, ou seja, ou tomar a filosofia em seu sentido etimológico, amor à sabedoria. E nesse caso, todos os povos têm algum tipo de filosofia ou sabedoria a nos oferecer. Então, assim, pensar, aí ele vai dizer que pensar no âmbito de uma filosofia indígena, até mesmo africana, quilombolas, não é tirar, né, o conceito de filosofia em si ou alargar ele, não. É para dizer, essas pessoas, esses povos, eles refletem algo que é importante para nós, para a sociedade. Eles têm algo a oferecer. A gente vai ver exemplos, né, de alguns pensadores que eles refletem sobre o espaço um dos outros também. Não só o professor Hélio, o professor Lidiano, os professores presenciais, não. Todos das comunidades têm algo a oferecer, sim. E que não tenham medo disso, que expresse seus conceitos, né, seus livros, seus contos. Imagine só, surgir um estudante aí de uma comunidade tradicional ou até do campo, certo? Ribeirinha, livros, olha só. Nós temos uma trilha lá na frente que a gente vai propor isso, né? As palavras, as frases, as formas de se expressar das comunidades em loco, regionais, tá? Continuando ela. Assim, conhecer a filosofia dos povos indígenas passa a ser fundamental para um entendimento de respeito e compreensão. Então, é importante isso para o nosso meio, ok? Então, por isso que nós colocamos essa aula específica, né, lá no início, na unidade 1, colocamos as mitologias, né? Como surgiu as coisas, etc., inclusive do pensamento indígena, tradicional. Então, que é questão de compreender e respeitar, tá? Quem é este ser que transita nesta espécie de limbo, sendo considerado o não ser, em comparação com os ditos povos e civilizados? Qual é a dimensão ôntica da sua existência? Então, assim, são perguntas que ficam aí para vocês, e caso queira responder ou a pesquisar, né? Quem é esse ser que transita nessa espécie de limbo, sendo considerado um não ser? É a negação deles, discriminá-los, etc. Comparação com ditos povos civilizados, e aí? Qual é a dimensão ôntica da sua existência? O que eles estão fazendo aqui nesse mundo? Então, assim, quem é este ser, né? Que às vezes estão discriminados. Então, eles têm que... Há necessidade de se ganhar um espaço. E vocês percebem que tem, né, pessoas dessas comunidades tradicionais que estão ganhando espaço dentro da sociedade. Então, é uma forma de reflexão, para que tenha o quê? Um entendimento respeitoso e compreensivo. Vamos lá? Continuando a lei. Levi-Strauss, ele afirma
a ideia de que o pensamento indígena é do mesmo estatuto que o pensamento filosófico ocidental, ou seja, vou trazer aqui, ó, de Platão, né? Vou colocar o primeiro lá, o primeiro pensador, Tales, Sócrates, que mais? Aristóteles. Aí lá na Idade Média, Tomás de Aquino. A transição da Idade Média para a Moderna é Maquiavel. E por aí vai, gente. Esses pensadores, eles não são melhores nem piores, né? Olha só o que o pensador vai dizer. Ele afirma a ideia que o pensamento indígena é do mesmo estatuto. O que ele quer dizer? E que a fala tanto de uma filosofia ameríndia quanto de uma filosofia indígena. Então, assim, é igualdade de pensamento, tá? Olha só, é o pensador afirmando isso, tá? Francês, né? Trazendo essa à tona essas pessoas para o meio da sociedade, para que elas possam conversar, colocar suas opiniões, seus pensamentos em práticas, escrevê-los, etc. Então, assim, é de igual valor. No entanto, ele sentia um certo, olha aqui, descontentamento com certas categorias abstratas, né, da filosofia ocidental, com a supremacia de um sujeito pensante de conceitos abstratos. Então, não é isso que a filosofia pensa em ser. Não é ela se largar e ampliar mais a sua forma de pensar, de refletir, não. É trazer à tona essas pessoas para o nosso meio, para que haja um diálogo, e a forma com que pensa, com que reflete, contribuição, certo? Vamos lá, continuando ali. De certa forma, pensar uma filosofia indígena significa pensar no compartilhamento de saberes, tá? Olha aqui que interessante. Por isso a intenção de trazer essa temática para a aula hoje. Filosófico e indígena, olha só, para além de uma cosmogonia, mitos cosmogônicos ou cosmologia, cosmovisão. É assim, gente, ó. Significa pensar o compartilhamento de saberes, porque vai além. A gente sabe que muitos têm uma perspectiva de que a reflexão do pensamento das comunidades tradicionais se fixa apenas na questão cosmovisão, como surgiu o mundo. Ou cosmogonia, né? A questão de mitos, de lendas. Não, eles têm algo concreto. Isso aqui são pensamentos do início de tudo para dizer, olha, supostamente surgiu, né, a minha origem a partir daí. Estou traduzindo através de lendas, de mitos. Só para isso. Mas eles têm uma reflexão mais concreta, mais plausível, né, para que as pessoas possam perceber que há aqui muitas ideias a oferecer na sociedade, distintas da gente. Então, assim, e que inclua questões epistemológicas, ou seja, do conhecimento. E nada melhor do que eles, as comunidades tradicionais, falar sobre o meio ambiente, sobre as questões ambientais, proteção ao planeta, porque segundo os escritos de Krenak, Ailton Krenak, ele vai dizer que o nosso planeta em si, a nossa Terra é uma mãe que cuida de nós e podemos cuidar dela. Ética ou arte, olha só, em uma interface entre o conhecimento filosófico e indígena. Interface, um ambiente, né? um espaço assim, harmonioso que cria interações para que possamos refletir e trocar ideias, gerar novos conhecimentos, etc. Já pensou nisso aí? Imagine as comunidades lá das escolas no âmbito indígena, né? Refletir um pouco sobre pensamentos de outras comunidades. Vice-versa. Imagine as comunidades quilombolas fazer uma reflexão dos pensamentos, até de conhecimentos filosóficos, lendários, mitológicos das comunidades indígenas e ribeirinhas e do campo. Olha que legal essa troca de informações. Quanto enriquecimento irá proporcionar para nós, né? Verdade, isso aí. Vamos lá, continuando. No entanto, a literatura indígena, que se desenvolve e se consolida a partir da década de 90, teve por meta a fundação de uma
posição estética. Epistemológica, daqui a questão do belo, tá? Vocês vão ver o que é belo, estética. E do conhecimento, lá no segundo ano vocês vão ver. Epistemológico, episteme é conhecimento, ok? E política autoral, gente. Política autoral que eles possam escrever, colocar suas opiniões e trazer para os livros. Imagine só os filmes, os contos e etc. Os sites, né, hoje tem as tecnologias. Desses escritos indígenas, acerca dos próprios indígenas, eles mesmos, já é outra cidade, está acontecendo isso na realidade. A partir da construção por eles, de que o imaginário, né, o simbolismo em torno aos indígenas era basicamente construído de um modo caricato, né, uma imagem, né, apenas um desenho. Folclórico, ó, não adianta querer ver só a questão folclórica deles, teatralizada e extemporânea, né, fundamentalmente como uma herança de nossa colonização eurocêntrica continuada por nossa modernização conservadora. Então tá aí, não é isso que queremos, tá? Não é isso que veremos, que temos que ver. Veja bem que esse texto, ele é de 2017, tá? Então é nessa perspectiva aí que vocês vão verificando a questão. Nós temos que ter eles têm nos seus escritos, nas suas falas, na sua música, no seu teatro, a questão estética, a questão do belo. E também isso tem a ver com a questão da reflexão que eles fazem do dia a dia, gerando conhecimento. Imagine eles proporcionando conhecimentos que envolvem a questão da natureza. Salvo engano, eu vi na Amazônia aqui, uma central no meio, próximo da Mata Amazônica, próximo de Rio. É uma casa, uma construção de uma comunidade indígena. Eles tomam conta do mapeamento, né, da reserva florestal e do clima. Então, eles têm todo o equipamento fornecido por apoio financeiro e eles fazem esse trabalho. Olha só, eles gerando conhecimento com questões do clima. São comunidades, são pessoas lá em loco que moram, que habitam lá. Então, assim, não adianta ficar só no imaginário, é necessário que pensar e refletir e dizer, olha, eles têm condição de propor, de construir, de gerar conhecimentos concretos para a sociedade, de várias maneiras, em livros, músicas, artes, né, teatrais e etc. Vamos lá, continuando a lei. Então, vamos... Agora, galera, tem 3 palavras que eu trouxe para vocês, para que vocês possam perceber, né, o seu significado. Porque, a meu ver, e talvez vocês concordem ou não, ela vai ao encontro da etnofilosofia, tá? A etnofilosofia. Opa, deixa eu apagar aqui que não tem esse I. Ô, professor, o que é isso? Não tem esse I, tá? Ó, é episteme, o ethos e oikos. Vamos verificar cada uma delas? A palavra é uma palavra grega que significa conhecimento, ó, é episteme. Anote aí no seu vocabulário, ok? Faça lá o seu diário de bordo. Episteme ou epistemologia tem a ver com conhecimento. O que é isso, professor? É aquilo que vocês estão fazendo agora, buscando conhecimento, certo? A dimensão crítica e epistemológica nos permite, crítica, a visão ou dimensão, tá? Amplitude, a forma de ver, etc. Crítica e epistemológica do conhecimento, vamos dizer assim, nos permite realçar a pluralidade e a verdade de culturas. Está aqui, ó. Tem várias, é plural. Plural. E variedades, tem várias, né, de culturas. Afirmando novas possibilidades de se conceber o mundo, novas cosmovisões. O que é cosmovisões? Vem aqui comigo. O que é uma cosmovisão? Olha aqui a visão do professor Hélio.
fazem assim agora, isso mesmo. Uma cosmovisão, ou seja, você ampliando a sua visão para o mundo, o cosmos, o universo. Então, assim, é uma visão de mundo. Vocês vão sair desse componente curricular de filosofia com uma nova visão de mundo. Professor, será? Claro, é só querer. Basta um sentido seu. Tem uma frase do professor Hélio que diz assim: o mundo é como se fosse um computador. Está ali um computadorzinho. Só está esperando um comando seu. Okay? Vamos lá para o texto, Lei? Então tá aqui, eu vou trazer para vocês, ó, simulação, volta aqui. Simulação de um... Vamos lá. Vem aqui comigo. Olha só. Então assim, ó, suponha que é um computador, realmente é de mão. A frase do professor Hélio, ó, o mundo é como se fosse isso aqui, ó, um computador que só está esperando um comando seu. Então você que dá o comando para seguir sua vida para frente, buscar novos conhecimentos, novas ideias, cosmopolita, né? Você aceitar novas culturas, aceitar no sentido de aprender sobre elas. É isso, tá? Agora vamos ler lá o restante, olha lá. Uma produção filosófica indígena, o que é que ela pode ocorrer? Ela ajuda-nos a desconstruir a ideia colonialista de que só pode fazer filosofia em grego ou em alemão. Será, gente? Pelo menos já quebrei isso, porque o professor Hélio fala a questão de filosofia brasileira e rondoniense, certo? Então já quebrou um pouco esse paradigma, certo? Tem a filosofia de Rondônia. A afirmação de outras epistemologias, outros tipos de conhecimentos, tá? Se insere no que Santos, né, um autor, chama de ecologia de saberes. Olha que legal, galera. Que supõe a existência de culturas diferentes. Existe mesmo. Em que o saber científico possa dialogar com o saber laico, com o saber popular, com o saber dos indígenas, com o saber das populações urbanas, marginais, com o saber camponês. Então tá aí, gente, olha só. Vou dar um exemplo. Eu estudei, já fiz um mestrado. Imagine, eu chego lá na minha família, 8 irmãos. 2 estudaram, 6 quando fizeram o ensino médio. E imagine eu chegar com o meu conhecimento adquirido na universidade ou no dia a dia, nas minhas leituras, etc., para conversar com eles, no meu linguajar intelectual. O que eles iam entender de mim? Imagine eles tentando se esforçar para falar bonito, questão intelectual. O que eu ia entender deles? Então, assim, eu vou como pessoa, como Hélio, professor. Olha só. Então, assim, que essa ecologia de saberes, ela permite eu dialogar com diferentes formas de pensar, de agir, tá? Do senso comum, da ciência, da religião, com devido respeito. É um saber popular, é um saber científico, é um saber de que vai de boca a boca. Vocês não fizeram a questão da esta classe, as lendas de Rondônia, conte a sua? Não fizeram isso? Então, vocês perceberam que cada um tem uma maneira de contar uma lenda. Se vocês verificarem vários tipos de lendas, cada um vai contando de sua maneira. Exemplo, no Acre, eles contam a mesma lenda do Boto, um pouco diferente da nossa, do estado de Rondônia. Então, é questão de cultura, tá? Então, é necessário eu adentrar nesse meio de saberes distintos, diversificados, para que eu possa criar um diálogo amigável, né, de compreensão, onde todos possam aprender e gerir mais novos conhecimentos. Engrandecimento, tá, do saber. Vamos lá, continuando a lei. Agora, o que significa o ethos? O ethos é uma palavra grega que significa caráter moral, tá? De maneira geral, isso aqui tem a ver com a ética. E, de maneira geral, a ética tem a ver com o comportamento humano, tá? Com o comportamento da pessoa, né? Das pessoas. Sozinha não, no meio da sociedade, tá bom?
Então, olha só como ela vai, né, gerando novas formas de... No campo da ética dos valores a filosofia é chamada a refletir e problematizar as justificações e fundamentações de princípios e valores em diversas culturas. Sabe por quê, galera? Ó, vem aqui comigo. Às vezes, a questão de cultura, tá? Às vezes, uma cultura de um determinado lugar, eu posso reprovar ela, dizer que não é legal. Porém, para eles têm aquele costume, eles criaram aquela situação. Então, inclusive, tem pessoas que distinguem e dizem que tem algumas culturas de mortes, que é a questão de eliminação, várias situações que vai machucar numa visão externa, tá? O ser, a pessoa em si. Mas, assim, em várias situações, tem culturas que... por exemplo, tem culturas na África que vocês percebem, eles participam de um velório, tem comunidades assim, tradicionais de lá, eles vão cantando e dançando no velório até o cemitério. Porque para eles, quando a pessoa vai, ela sai desse mundo cheio de mazelas, dificuldades, etc. E vai para um mundo melhor. Então, eles vão com muita alegria fazendo isso, tá? Então, são as diversas culturas, incluindo o quê? As sociedades e culturas ameríndias e dos povos indígenas. Então, é nessa perspectiva. Ética e valores. Cada um vai criando as suas questões, seus atos valoráveis, né? Suas regras a seguirem, por forma das culturas, etc. Eles vão... Mesmo que eu veja que seja distinto, mas para eles não é, né? Não tem essa perspectiva, ok? Olha só, cosmovisão, cosmopolita, culturas diferentes. Então, a questão da ética, né, em alguns pontos, é certo e errado. Vamos lá, continuando. O oikos, né, essa palavra aqui, diferente, né, que vocês já anotem aí ela, é uma palavra grega também que significa casa, olha só. Ambiente habitado. Então, aí próximo, vocês saíram dos seus oikos, né? Das suas casas, seu ambiente habitado para a escola. Então, é nessa perspectiva aí. A questão ambiental pode ser articulada em sentido bem amplo, tá? Amplitude, com o que podemos chamar de uma filosofia da natureza. Antigamente se chamava physis, tá bom? Da natureza, physis. E neste campo, dois personagens que são conhecidos. Olha aqui, ó. Daniel Munduruku, que é autor de vários livros, como O Banquete dos Deuses, etc. É um autor que escreve, né? A visão de Munduruku sobre a natureza é a de que a natureza não pertence a outra família. Humanos e natureza são da mesma família. Então tá aí, ó. Olha só, o Munduruku vai dizer o quê? Humanos e natureza, nós pertencemos à mesma família. O que adianta eu no estado de Rondônia, Porto Velho, vocês em Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Chupinguaia, Pimenta Buena, etc., discriminar uns aos outros? O que adianta? Não? Nós somos da mesma família como os seres humanos. A natureza é nossa, está aí. Lembra que eu falei da frase do professor Hélio? O mundo é como se fosse um computador, só aguardando um comando seu. Então, assim, a visão dele é que somos todos para o planeta, e todos em harmonia, etc. Agora, o Davi Kopenawa, um xamã do povo Yanomami, vamos lá? É mais um, tá? Um conhecido personagem da filosofia da natureza atual. Vamos lá. Além de mais, Jessen, né? Do povo Banhuá e professor da UFAM, em entrevista a Rubens Lopes, ressalta a forma como os povos indígenas compreendem o território que é fonte de condição de vida. Qual a visão, né? Olha aqui, ó, a visão dos indígenas, ó, que a visão deles ampliada, como eles compreendem o território dele, que é uma condição de vida para eles. É ali que eu sobrevivo, é ali que eu fico. E tudo que envolve o meio ambiente, o ar que se respira, os espíritos sagrados,
lugar de coexistência de todos os seres humanos. E também não humanos, tá? Os animais, etc. Não é possível viver sem um território, porque ele é natureza integrada ao cosmos. Agora vamos falar um pouco, sair da filosofia indígena e falar um pouco da africana. E eu incorporei esse nome aqui, tá? Porque eles vêm, né? Tem um elo aí. A intenção desse tópico não é ponderar a existência de uma filosofia africana na linha de pensamento de alguns pensadores, e sim apontar a presença no saber africano tradicional anterior ao colonialismo europeu, de uma estrutura de pensamento homogênea que fundamenta práticas e ações transplantadas para o Brasil e Américas. Então tá aí. A intenção aqui, gente, é colocar e apresentar alguma ideia. Ó, eles têm a oferecer também. As comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas também. Então, ao ponto de eles oferecerem algo para a gente poder estruturar, né? Ver essas formas de pensar distintas, etc. Então, vamos lá, olha só, mais uma vez. Então, assim, dentro da linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo é compreendido como um conceito em movimento, ó, sempre está em movimento. Então, aí, ó, Karma vai dizer isso. E nessa maneira de pensar, as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques Mack, têm em comum a particularidade de entender o universo, não como uma entidade estável, fixada no ser. Olha só como que eles têm assim uma particularidade em comum. Ó. Ou seja, essas comunidades em si, eles pensam parecidos. Como um organismo em constante transformação e crescimento. Isso corresponde à experiência existencial da tradição africana. Então, assim, para eles, de forma geral, o autor está dizendo que eles têm uma visão de mundo em movimento, nada parado. O mundo está sempre em constante movimentação. Assim como as pessoas, como a forma de pensar, de refletir, ao ponto que hoje eu penso aqui nesse momento, amanhã já estou pensando distintamente, poderei fazer isso, ok? Então, é essa questão do movimento que ele vai dizer isso. É um conceito. Por exemplo, o Banto, vamos lá ver? Olha aí. É uma língua que deu origem a diversas outras lá na África. O Banto. Sabe-se que o quilombo é de origem Banto e que a dinâmica Banto acompanha toda a filosofia, todo o ethos do quilombo, do comportamento, né, dele. E assim, galera, ó, fica aberto, olha só. Por exemplo, aqui é uma breve explanação daquilo que a gente encontra para se falar, para se expor para vocês. Se houver alunos, estudantes ou da comunidade de quilombolas que possam ter um conhecimento a mais, manda para a gente aprender também, tá? A gente inserir nas nossas aulas, né? Olha, professor, tem uma informação bem importante sobre a filosofia quilombolas que a gente pode colocar. Então manda para nós, tá? É de bom grado. Um grande abraço. Vamos lá, continuando. Assim, gente, nessa maneira de pensar, conforme a boa herança africana, que o indivíduo se situa no mundo, não se armando contra o outro, tá? E contra aquilo que supostamente não diz respeito, mas percebendo como uma parte da natureza. Então tá aqui, ó. Ele não vê o outro inimigo, ele vê parte dali. Força ativa que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo que existe. Tá bom? Configura uma espécie de espírito de pertença da natureza. As filosofias vislumbram o quê? Uma ética fundante, a qual se baseiam em uma decisão divina que proíbe certas ações e transforma em pecados. Por exemplo, para eles o mal é que prejudica os outros, o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Esta conceituação não é absoluta, mas pode ser vista como regra geral, tá? Outra forma, a força vital. O que é isso? É uma expressão, né, presente nas teorizações sobre as filosofias africanas, e o fenômeno é responsável pela vida existente no universo visível e também no invisível, e pela sua manutenção.
Todos os seres do universo possuem essa força. Tê-la é a melhor forma de possuir felicidade. Ó. Então, para eles, a força vital é ter felicidade. A morte, as doenças, as desgraças, o aborrecimento, o cansado, todo sofrimento é consequência da diminuição dessa força, tá? Ó, para os povos Akan, todo ser humano possui em si centelha divina, chamada de Kra, emanada do Ser Supremo, originador e provedor do ser humano, Nyame, Onyame ou Onyankompon. Mas ainda toda pessoa é útil, valiosa na sua comunidade, do nascimento até a morte. Mesmo depois da morte, o valor do ser humano continua sendo respeitado. Quemé e Mat. Quemé é uma região, tá? Atualmente, que é conhecida como Egito. As sociedades africanas encontraram os mitos primordiais que orientariam o seu modo de educar os filhos, preservar os valores, né? Renomear ancestrais, pintar os corpos e as casas. Então, é o Quemé e o Mat. E o Mat é o que? Era o nome que definia o conjunto de princípios morais e éticos. Uma ordem, um equilíbrio para que podiam encontrar, né, naquele ambiente, naquela perspectiva de vida. Então, trouxe para vocês aí a nossa referência sobre... depois eu tenho um material complementar para vocês. Volta aqui comigo, agora tem uma surpresa, vamos lá? Para vocês. Então, a nossa aula de hoje, ela foi voltada com questões da nossa região, tá? Para vocês entenderem um pouco sobre essas contribuições. Vamos lá, coloca aí o telão para a gente apresentar para vocês aí. Vamos lá, o professor Hélio também. Olha aí, eu quero dar um alô, né? O pessoal da Escola Tubarão, o professor Anésio, lá do Vale do Paraíso. Estão com um lanchinho ali, daqui a pouco eles vão saborear. Temos mais também, ó, a Escola Paulo Leal também, recentemente, da Mediação Tecnológica. Muita alegria, um abraço a todos. Temos também, ó, do primeiro ano, Colina Verde, Corumbiara, lá da CRED Cerejeiras. E aqui, ó, a Escola Professor Francisco Desmorestes de Passos. Um grande abraço para vocês e para vocês também. Temos mais aqui, ó, da Escola Ricardo Catanhede, Vinícius de Moraes, de Ariquemes, ó, professora Maristela. Um grande abraço para vocês aí. E aqui desse lado, ó, Mader, né? Um alô também para meus anjos do primeiro ano, lá do primeiro ano B da Escola Moacir Caramelo, em Chupinguaia, professor Acelir, né? São 29 alunos. Então, é com muita alegria que eu trago para vocês aí essa novidade, né? De apresentar vocês e participar da nossa aula, tá? E não saia daí não, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.